Então, você vive alguma situação semelhante à que nós estamos conversando aqui? Você, por exemplo, é uma pessoa separada, você tem filhos e você tem se preocupado com os seus filhos nesse circuito da separação? Nós não estamos aqui advogando nada, nós nem queremos falar da separação, nós queremos falar dos filhos, do cuidado que eles precisam, que precisamos dedicar a eles nesse momento. E me parece, né, pelo que vocês colocam, que em qualquer idade os impactos existem. Qualquer idade precisa se dar atenção, precisa se cuidar desse momento, se é criança, se é adolescente, cada caso é um caso. Mas aí vem essa questão, os filhos, eles devem saber, eles devem conhecer o real motivo da separação dos pais. Você estava falando, né? A tua filha dizia assim, você roubou a casa do meu pai, né? Não entendeu muito bem por que aconteceu essa separação. Os filhos devem saber? Tua opinião? Eu acredito, Celeste, que conversa de adulto é conversa de adulto. E conversa de criança é conversa de criança. Ele falou, não, essa psicóloga, ela é uma conselheira tutelar que acha que criança não tem que saber. Não acredito, eu acho que tem momentos em que a criança dá conta, né? Mas esse time quem tem que ter é o pai e a mãe. Eu acho que tem que buscar apoio para saber como lidar. Mas se naquele momento a criança vai estar apta a entender o que aconteceu, é uma decisão dos pais. E isso eles têm que elaborar. Então, assim, a referência para entender se a criança precisa ou não saber o real motivo, tem que vir do pai e da mãe. Porque o time é deles, né? Os filhos são deles. E é necessário que eles entendam e que eles aprendam a conviver com essa maturidade ou não dessa criança. Maturação, nem maturidade, a maturação dessa criança ou não, desse adolescente ou não. Então, eu acho que essa é uma decisão dos pais e a gente aconselha que eles busquem suporte para entender que tempo é esse do filho. Talvez isso decorra ou isso vá acontecer em função do relacionamento já ao longo do tempo, né? Não é uma coisa daquele momento, mas como é que você lidou ao longo do tempo com seu filho? Participando das questões da casa? Não participando das questões da casa? Minha psicóloga. Isso é uma situação de, como a Liliane colocou, tem que ser pensado e decidido coletivamente. Porque o que acontece é que passar para uma criança que não elabora bem o que está acontecendo, o porquê da separação, pode causar mais dano do que, né, ser uma coisa bem prejudicial. Então, tem que se refletir se aquele momento é o momento adequado para se colocar. Se não for o momento adequado, ainda porque pode ser um momento de tenso, né, na família, espera-se um pouco, né, se resolve primeiro toda uma situação para depois, num momento que a criança questionar, porque a criança... É necessário que espere com a criança ela fazer o questionamento. Porque se você vai, senta aqui, vamos conversar sobre sobre eu e seu pai estarmos separados. Ela às vezes não quer ouvir, não é o momento para aquela criança. Ela não quer saber o porquê. Então, acho que tem que dar assim, um tempo para a criança começar a questionar isso. Aí sim você... vai decidir, você, pai e mãe, né, vai decidir se deve contar o real motivo ou não. Porque cada caso, como disse Liliane, é um caso. Muitas vezes, contar o motivo pode, inclusive, prejudicar a imagem do outro, né, do pai ou da mãe, na cabecinha dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Creio que também depende da forma como se coloca, né? Tem a ver com o momento, tem a ver com a forma. O sentimento que está ali naquele momento. Até porque a gente vive hoje alguns casos muito graves de alienação parental. Né? O que seria alienação parental hoje? É a desconstrução da figura de um dos cônjuges para o filho. Né? E ele precisa que esse pai e que essa mãe sejam figuras de referência para ele, porque isso estrutura ele internamente. Né? E se eu vou dizer assim, o seu pai é isso, a sua mãe é aquilo, é complicado para ele. Então, é muito complicado mesmo para esses pais que estão enfrentando essa situação, ter que definir em que momento e o que vai ser dito para aquela criança. Agora, ele precisa saber. Quando ele aparecer com questionamento, é de fundamental importância que os pais não fujam desta discussão. E nem fiquem agora, nessa hora, buscando respostas mirabolantes, porque criança é esperta.
criança Saca tudo, percebe percebe o que está acontecendo. O fundamental é né? não deixar que o sentimento de mágoa, de rancor influencie naquilo que ele vai trazer para a criança. Porque aí ele não está falando do contexto, está falando dele, do que ele está sentindo. Ela, ou o pai ou a mãe estão com o sentimento. Se for bom, vai passar coisas boas, né? Muito difícil numa separação ter sentimento bom, mas é fundamental que naquele momento ele não se coloque numa individualidade, né? O magoado ou a magoada... Que vai se colocar. Mas o que é importante para a gente falar hoje, desculpa, nesse processo, é dizer o seguinte, que os filhos, a gente que traduz o mundo para os nossos filhos. Então, o que eu disser para o meu filho é o que vai ser uma verdade. É uma referência. Até que ele possa avançar mais adiante e ter senso crítico. Mas a gente traduz o mundo. E se eu traduzo para o meu filho que a mãe dele ou o pai dele é uma pessoa mau caráter, que tem todas essas complexidades que me fizeram me afastar do pai ou da mãe, ele vai perguntar, então por que a senhora casou com ele? E criança é esperta. Então, assim, a gente precisa preservar essa relação, que é uma relação independente da continuidade dela ou não, é uma relação que é imutável. Só vai deixar de ser se o pai ou a mãe, um dos cônjuges, eles colocarem a criança em situação de risco. Se eles tiverem um comportamento que submeta essa criança a alguma atrocidade, e aí a gente vai ter uma intervenção judicial e ele perde o poder familiar. Mas até que, se isso não acontecer, isso é imutável. Existe um ponto no relacionamento em que a separação acaba se tornando melhor para os filhos do que esse casal ficar junto? Porque às vezes tem casais que dizem, não, a gente não vai separar por conta dos filhos. Mas será que isso é mesmo uma melhor alternativa? Estamos sempre aqui com foco nas crianças. Qual a opinião de vocês? Estamos falando sobre isso, né? E aí eu vou falar sobre a minha convicção de fé, porque eu não posso deixar de trazer isso para cá, né? Nós somos seres, nós somos no contexto, mas eu tenho eu acredito num viés, né? Que é dessa relação do amor de Deus mesmo, né? Eu acredito que família é um projeto de Deus. E como eu acredito nesse processo, e de uma certa forma o legislador, eu sou conselheira tutelar, o legislador foi muito sábio quando criou o conselho, a gente trabalha sempre com a reestruturação dos vínculos familiares. Para mim, separação, divórcio, e eu acho que para a estrutura do conselho tutelar hoje, é uma situação de último caso, porque a gente está sempre buscando reestruturar os vínculos familiares. O melhor lugar para a criança é na família, né? Melhor lugar para a criança é na família. Então, eu acredito que o ponto para a separação é a família se reestruturar. O ponto não tem melhor lugar para a separação. Há controvérsia. Melhor lugar para a separação. Não sou a favor, né? Até porque sou uma mãe, né, separada, mas assim, quando chega ao ponto de haver a falta de respeito, a agressão, a falta de respeito, a referência daquele pai, daquela mãe já não é mais positiva para aquela criança, na verdade se torna necessário e melhor que se esteja, né, distante, porque aí pode haver até para a criança, né, uma forma melhor de conviver com aquele pai e com a mãe que está dentro de um contexto, né, onde ele está tendo só experiência negativa. Eu não quero ser igual ao meu pai, que meu pai xinga a minha mãe, meu pai trata a minha mãe dessa maneira. Eu não quero ser igual a minha mãe faz isso com meu pai. E aí ela vai levar isso para frente, para o futuro dela. Eu não vou ter um marido que faça isso comigo, eu não vou ter... Então, assim, é a referência. Pai e mãe são referência para filho. Então, na verdade, quando a consciência deles não dá mais, já deu, não tem condições. Nós estamos nos maltratando e maltratando nossos filhos. Não é melhor que eu vá, né, né, que a gente se separe? Não é melhor? É claro que, como ela disse, eu venho também além de uma criação, também de uma leitura no qual eu sou uma pessoa também cristã e eu acredito muito na família. Eu acho que seria a última opção, seria a gente está falando, né, nos extremos, né? Mas agressão.
Se tenta. Eu tenho casos onde a paciente veio para o consultório dizendo, eu quero que você me ajude a me separar. Eu quero que você me ajude a me separar. Eu não aguento mais viver com ele. Isso tem 2 anos atrás. E ela está vivendo com ele muito bem, porque foi feito um trabalho em cima disso, porque tem um filho pequeno e há condições, não há agressão, não há ofensa, não há violência. Então... Eu acho que vocês dois estão colocando aqui posições que são posições absolutamente sensatas, né? Existe um limite. Existe um limite. Existe um limite do respeito, um limite da convivência, um limite do exemplo, um limite que é suportável no relacionamento marido e mulher. Claro. Mas esse limite, ele tem que ser exaurido, no sentido de ser resolvido, para que o casamento ele permaneça, né? Como foi propósito de Deus. Sim. Porque sempre que a gente consegue restabelecer essa relação, todos sairão ganhando. Melhor. Né? Eu costumo dizer assim, Celeste, que a lei, né, a estrutura, ela foi criada para lidar com as exceções. Então, assim, o que é exceção, a gente trata como exceção. Mas banaliza-se muito hoje a questão do divórcio. Eu acho que... É verdade. E assim, eu não posso dizer que lógico que se a gente chega lá com uma mãe, com um pai, que sofre violência doméstica, eu sou especialista em violência doméstica. E aí, assim, a gente tem toda essa costura, mas as pessoas têm que ter uma chance de refazer a sua caminhada e de reestruturar a sua vida. Porque senão a gente apresenta o divórcio como sendo a primeira... Olhou torto, já separa. Já separa. Já Isso separa. tem acontecido. É verdade. Né? E a gente vê o sofrimento das crianças. Eu vou te dizer, não existe, eu posso te dizer isso, não existe separação bem-sucedida. No sentido de que as crianças, o impacto das crianças, as crianças sempre vão sofrer. É verdade. Né? Ninguém casa para se separar. As pessoas casam para ser felizes, para serem felizes e viverem a vida toda. Quando acontece um percalço, é lógico, ninguém vai viver do lado de alguém que faz mal. Mas a gente precisa ter isso como referência. Eu jamais defenderia, né, que a mulher ficasse numa situação de subserviência e de ser foco de violência eterna e nem as crianças. Mas eu acho que a gente tem que enfatizar isso. Claro. Até pela visão de fé que a gente tem. Perfeito, perfeito. Família é plano de Deus para a nossa vida, né? É algo que vem do coração de Deus, é o berço de estruturação de todos nós, dos filhos, e a gente tem que ir ao limite para manter essa relação familiar, mas também é um lugar onde deve existir o respeito, deve ser um lugar de crescimento, um lugar de prazer, um lugar onde efetivamente pai e mãe sejam pais e mães, né, geradores de amor e de sustentação para esses filhos. Verdade. Não é mesmo? Verdade. A gente vai para o nosso último intervalo e eu volto já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.